Quais são esses instrumentos? O primeiro instrumento que eu apresento para você aqui é o depósito compulsório. Ou seja, sempre que você vai lá no banco, vou no banco e depositei R$ 100 no banco, né? Você acha que fica esses R$ 100 no banco? Não, não fica R$ 100 no banco. Por quê? Um percentual, aí de acordo com a política monetária, tá? Da economia, nossa, ficou bem torto esse, né? Deixa eu tentar apagar e fazer de novo. De novo, vamos lá. Você depositou R$ 100 no banco. Fica os R$ 100 no banco? Não, não fica os R$ 100 no banco. Porque de acordo com a política monetária, fazer mais devagar para acabar bonitinho. Isso. Um percentual desse valor vai para onde? Lá para o Banco Central. Então vamos supor, depositei R$ 100. E o depósito compulsório está aqui em 20%. Ou seja, para o seu banco, ficam apenas R$ 80 para ele poder emprestar. E R$ 20 vai lá para o caixa do Banco Central. Com qual objetivo? Né? De restringir a liquidez. O Banco Central usa o compulsório também para evitar um colapso financeiro, ele fica de olho nos bancos e deixa um caixa com ele mesmo, para ele poder fazer um acompanhamento de como está o dinheiro dos bancos. Então ele usa isso para evitar um colapso financeiro. O governo ele pode ter duas políticas, ou expansionista ou uma política contracionista. Então vamos lá. Uma política expansionista, o banco quer, o Banco Central, o governo quer expandir a economia. Então ele vai reduzir a alíquota do depósito compulsório. Já se ele quer contrair a economia, a inflação está muito alta, né, o mercado está muito doido, então ele vai aumentar essa alíquota justamente para o quê? Para restringir a liquidez, tirar dinheiro da economia. Tá? Então, essa é um dos instrumentos de política monetária. Né? O outro instrumento que ele usa aqui é o redesconto. Quando você fala aqui de Banco Central, né, quando eu falo aqui do Bacen, o Banco Central nada mais é do que o banco dos bancos. Então, quando você olhar Banco Central, ele é o... Opa, não tem borracha, tem que voltar. Apagar. Então, o Banco Central, ele nada mais é do que o banco de todos os bancos. Então, todos os bancos estão abaixo dele aqui. Tem banco 1, banco 2, o banco 3. Banco precisa do que para trabalhar, gente? Banco trabalha com dinheiro. E quando acaba o dinheiro do banco, o que ele faz? Ele pode ir em outro banco pedir dinheiro, porém, ele pode também direto bater aonde aqui? No Banco Central. Ei, Banco Central, Banco Central me arruma um dinheiro aí, e o Banco Central pode oferecer dinheiro para ele. A que preço? Aí depende. Né? Se o Banco Central está numa política expansionista, ele vai usar uma taxa de juros bem pequenininho, percentual bem pequenininho. Agora, se ele tiver uma política contracionista, o percentual vai ser bem grandão. Vai cobrar bastante caro para emprestar esse dinheiro para o banco. Tá? Então, essa é a segunda. Então, você tem um compulsório e tem o redesconto, que são dois instrumentos de política monetária. Né? Outros instrumentos também, temos mais dois. Quais são eles? O Open Market é quando o Banco Central, o Tesouro Nacional, né, faz a oferta de títulos públicos. Então, quando ele vende títulos públicos, pensa só, o governo ele está aqui está o governo, né, fazer uma casinha aqui o governo. Bem, ficou horrível, né? Tá bom, vou arrumar. Esquenta a cabeça não que a gente arruma. Apaga. Então aqui, eu vou melhorar os desenhos, tá? Eu prometo, eu vou fazer uma aula de, de desenho. Aqui tá o Banco Central. Tem uma casinha aqui, que é o Banco Central. Portinha aqui. Né? Se ele compra títulos públicos, o que ele faz? Você tem um papel aqui na mão. Se ele compra esse título, ele traz o papel para dentro dele e o que ele dá para a população? Dinheiro. Então, isso é uma política expansionista. Quando o Banco Central, né, ou o Tesouro Nacional, no caso aqui, né, recompra os títulos públicos, ele emite dinheiro na economia. Ou seja, então a pessoa vai gastar dinheiro. A gente vai ter dinheiro, a gente vai poder consumir mais. E o inverso é verdadeiro. Quando o banco, quando o Tesouro Nacional, ele... Vou pegar de novo aqui, desenhar... Ó, tá ficando cada vez melhor, hein? Quando o Tesouro ele põe à venda, estou vendendo um título aqui, pessoal. O que ele faz? Ele vende o título
em contrapartida, a gente que tem o dinheiro aqui paga para ele e ele guarda esse dinheiro. Então, isso é uma política contracionista quando ele vende títulos. Então, quando você vê as taxas de tesouro nacional, quando o governo vai a público, olha, invista em tesouro direto. Inclusive, a gente tem um curso, tá? De tesouro direto. Não deixe de assistir. Você que está no programa aqui do 0 ao 1 milhão, assista esse nosso treinamento de tesouro direto, que é bem legal para você poder entender como é que aplica, tá? Como é que você investe no tesouro. Então, quando ele vende os títulos, nada mais ele faz do que retirar, né, o dinheiro da economia. E isso é um instrumento de política monetária, o terceiro instrumento de política monetária. E o quarto e último, que a gente já falou bastante dele aqui, é a Selic Meta. Então, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, define uma meta para a taxa Selic. Né? Como eu falei para vocês, o Copom é um órgão vinculado ao Banco Central. Eles fazem 8 reuniões por ano, basicamente a cada 6 semanas, dá 45 dias. O presidente do Banco Central ele é responsável em implementar essa política monetária. Então, quando você tem aqui, né, quando o governo ele quer expandir, o que ele tem que fazer? Reduzir a Selic. Mas se ele quer aumentar, né, se ele quer contrair a economia, ele tem que aumentar a Selic. Então, vamos de novo o exemplo de pandemia. Pandemia, tudo parado. A Selic estava em quanto? 2%. Aí depois o governo pegou e injetou dinheiro pra caramba, o pessoal voltou a consumir e tal, a inflação deu um boom. Falei, caraca, o governo fala, caramba, o que eu tenho que fazer agora? Vamos ter que dar uma contraída aí na economia. Então ele pegou e aumentou a Selic para 13%. Então é uma política monetária que ele tem adotado aí. Então, e eu vou colocar um quadro para você aqui agora, só com um breve resumo, né, mostrando um pouco ali de cada um desses, o resultado esperado. Então, por exemplo, quando o governo, né, no caso aqui, ele aumenta o compulsório, né, automaticamente ele reduz a liquidez. Vai ter menos dinheiro no mercado. A expectativa é que reduza a inflação e, como consequência, também vai cair o PIB. Olha que coisa interessante, né? Isso é a mesma coisa quando ele aumenta a taxa de juros Selic. Aumentou a Selic, vai ter menos dinheiro em circulação, a inflação tende a reduzir, só que o PIB também tende a reduzir. E o inverso é verdadeiro. Quando o governo ele reduz a Selic, por exemplo, automaticamente a liquidez aumenta, porque as empresas vão poder tomar mais empréstimo e elas vão contratar mais gente. Então, assim, vai ter mais dinheiro em circulação. Então, o governo, o Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, foi lá e reduziu a Selic. Automaticamente a liquidez aumenta. Tendo mais dinheiro na economia, olha como as coisas são muito interligadas, muito conectadas. Tem mais dinheiro na economia, a inflação tende a subir. E, consequentemente, o PIB sobe também. Então, essa é as influências da política monetária que o governo utiliza desses instrumentos para poder controlar quem que é o principal agente que o governo tenta controlar, que é a inflação. Nós trabalhamos com regime de metas de inflação. Então, o Conselho Monetário Nacional estipula uma meta de inflação e ele vai, né, trabalhar, o Banco Central vai trabalhar para poder entregar essa meta de inflação que foi estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Mas, Rafa, tem apenas a política monetária? Não. Ainda temos mais duas políticas para estudarmos aqui. Né? A gente falei um pouquinho com vocês aqui sobre política monetária, bem resumido. Ainda vou falar agora sobre política fiscal e depois política cambial, para a gente ter esse briefing bacana aí sobre toda a introdução à economia, aos agentes econômicos e às políticas econômicas que o governo faz. Legal? Então, vamos junto aí. Vou dar uma pausa aqui para você tomar uma aguinha e depois volta para a gente poder falar um pouquinho de política fiscal. Beleza? Bora!